Pessoal, vamos dar início hoje ao nosso curso de sintaxe. Vou gravar um vídeo ali de introdução à sintaxe. Aí você deve estar pensando, mas que raios é sintaxe? Bom, eu vou explicar tudinho, mas antes é necessário que tenhamos informações anteriores. Você sabe que o começo de tudo se dá com a linguagem. A linguagem, ela é o meio pelo qual nos comunicamos. Então ela é a ferramenta que objetiva chegar ao fim, que é se comunicar. Essa linguagem, ela deve se dar só de maneira escrita ou falada? Não. A linguagem ela pode se manifestar de três maneiras diferentes. Ela pode se dar de maneira gestual, a famosa mímica, a brincadeira que a gente faz. Ela pode se dar de maneira escrita e pode se dar de maneira falada. Nesta última nós temos a língua, ou seja, a língua é a ferramenta na qual a linguagem se manifesta de maneira falada. Então, a língua é um modo de manifestação da linguagem que tem por objetivo a comunicação. É importante que vocês não confundam língua com gramática normativa, sendo esta última o conjunto de regras que visa padronizar a língua. Portanto, a língua é anterior à gramática, a gramática a analisa a fim de trazer um padrão. Padrão esse a partir do qual todas as pessoas possam se comunicar sem que haja entraves de comunicação. Beleza? A gramática normativa, por sua vez, como diz o estudo da linguística, que é a ciência que estuda a linguagem humana, se divide em três áreas principais, em três ramos. Então, se você destrincha a gramática, você encontra três campos de estudo. Pessoal do Instagram, eu estou olhando para lá porque esse é o vídeo do YouTube, tá? Mas podem me acompanhar por aqui. Três campos de estudo. O primeiro deles é a fonética, que estuda, portanto, os sons produzidos pela fala. O segundo deles é a morfologia. Etimologicamente, logia estudo, morfo forma. Logo, o estudo da forma das palavras. Em outras palavras, o estudo das classes de palavras. E qual é o terceiro campo principal para o estudo da linguística? Temos a sintaxe. A sintaxe ela é coberta de definições. Aqui eu prefiro e acho muito útil ter como definição organização. A sintaxe ela pressupõe um conjunto de organismos que trabalham juntos, tá? A fim de atingir um determinado fim, a fim de passar uma determinada comunicação. Então, na sintaxe, você só atribui classificações aos elementos linguísticos, aos termos que compõem um tópico frasal, uma oração, a partir da sua relação com os outros que compõem a frase. Quando eu dei aula de morfologia, eu disse que você pode classificar as palavras a partir de um eixo paradigmático, que é o eixo vertical, e aí você analisa os termos de maneira isolada. E você pode analisar os termos de maneira conjunta, dentro de um contexto oracional, e esse é a partir do eixo sintagmático, daí a análise sintática. Portanto, a análise sintática pressupõe a interação dos termos com outros para que estes possam ser classificados. É impossível você falar de sintaxe tendo como alvo de classificação um termo só, uma expressão linguística só, uma palavra só, um vocábulo só. Como eu disse, já disse muitas vezes e repito, a palavra ela não tem uma classificação intrínseca ela mesma, mas ela depende da relação que tem com as outras. Agora, nós começamos com a linguagem, fomos para a língua, que é uma das formas de manifestação da linguagem, fomos para a gramática, que é o conjunto de regras que visa padronizar essa língua. Dentro da gramática nós temos três campos de estudos principais, quais são fonética, morfologia e sintaxe. E vamos entrar efetivamente à sintaxe agora. Como eu disse, a aula de introdução à sintaxe. A gente vai fazer uma análise primeiro muito superficial, muito geral, tá? Nós vamos analisar tudo de longe, com menos detalhes. E aos poucos nós vamos aprofundando, tá? Para que você entenda o todo, para que a partir de então possa entender as minúcias. Imagine que você abriu o Google Maps e você está vendo todo o planeta Terra. Esse planeta, metaforicamente, é o período, tomando período como um conjunto de orações. E aí você dá um zoom, e esse zoom te leva a ver os países. Esses países são então as orações que compõem o planeta. Agora, se você focar ainda mais, você vai adentrar no país, ou seja, numa oração. Então agora estamos no campo da oração. Qual é a estrutura? Quando adentramos nela, o que enxergamos à primeira vista? Elementos essenciais da oração. São elementos que as caracterizam, sem os quais elas não existiriam, porque são a sua essência. Nós encontraremos então o sujeito e o predicado. Para vocês, sujeito e predicado. Então, se você não tiver um dos dois,
salvo quando os verbos eles forem impessoais, você não terá uma oração. Agora, o seguinte, se vocês focarem ainda mais, vocês então entrarão no campo do sujeito e do predicado. E você encontrará os termos integrantes da oração. Termos integrantes da oração são aqueles que constituem os termos essenciais, são aqueles que completam, são informações necessárias. Que termos são esses? Já vou logo adiantando. Nós temos o complemento nominal, nós temos o agente da passiva, nós temos o objeto direto e o objeto indireto, sendo esses dois últimos complementos verbais. Os objetos são informações necessárias, diferentemente do advérbio, que é uma informação extra, uma informação acessória. Falando em acessório, vamos agora aprofundar no máximo que podemos. Então temos o período, fomos para as orações, adentramos as orações, encontramos sujeito e predicado. Focamos ainda mais, agora temos os termos integrantes, que eu já comentei aqui. E agora, focando um pouco mais, nós encontraremos os últimos termos. A maneira mais detalhada de uma oração, os termos acessórios. O que são termos acessórios? Bom, o nome é bem sugestivo, não subjetivo, sugestivo. Acessório é aquela informação adicional, que não precisaria estar ali, mas está, para realçar, para complementar, para dar ênfase. Beleza? Quais são os termos acessórios? Bom, os adjuntos. Adjunto adnominal, adjunto adverbial. O próprio aposto é um termo acessório da oração. Professor, você falou aí de todos esses, mas o que são de fato? Como eu posso descobri-los? Como eu posso encontrá-los numa oração? Bom, primeiro de tudo, eu te dei todas as classificações possíveis da sintaxe. Não há como fugir disso. A oração ela é formada por termos essenciais, integrantes e acessórios. Eu disse quais são todos eles, tá? E como que você os encontra num período, como você os encontra numa mesma oração. Agora vem o pulo do gato. Quer dizer, é impossível que você faça uma análise sintática sem ter a base morfológica. Então, há uma escadinha no estudo da língua portuguesa. Qual é a base? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Qual é o primeiro degrau que você tem que subir? Bom, primeiro você tem que entender as 10 classes gramaticais, num eixo sintagmático, claro. Você tem que aprender a encontrar um substantivo, um verbo, um advérbio, uma preposição, uma conjunção e assim por diante. Se você dominar a morfologia, meu amigo, invariavelmente você dominará a análise sintática. Porque você se utiliza desta para chegar àquela. Professor, é assim mesmo? É tão fácil assim? É. Você quer ver um exemplo? O substantivo. Se você achar o substantivo, você saberá que sintaticamente ele é o núcleo dos termos. Ponto. O adjetivo, sintaticamente, ele é o adjunto adnominal ou predicativo. Adjunto adnominal quando ele for termo interno da oração e predicativo quando ele for termo autônomo. Quando ele se referir ao sujeito, mas ele estiver fora dele. E o advérbio, o que ele será sintaticamente? O advérbio ele será um adjunto adverbial. Sempre. E o artigo? Um adjunto adnominal. Sempre. Etimologicamente, adjunto junto do nome, o artigo está sempre acompanhando o nome, não é verdade? Então você tem que dominar a morfologia para então chegar à sintaxe. Beleza, pessoal? Ah, meu Deus, mas uma coisa ela pode ser artigo e adjunto adnominal? Claro que pode. Você pode ser, sei lá, imagine que você tem um filho. E aí eu digo, você é pai. Dá um exemplo de homem, qualquer que seja. E aí, esse cara, por existir, ele tem pais, vivos ou não. E aí eu digo, você é filho. Há a possibilidade de uma pessoa chegar para mim e dizer, bom, ou ele é filho ou ele é pai. Claro que não, ele pode ser os dois. Ou seja, dei duas classificações a alguém que continua sendo a mesma pessoa, só que eu observei aspectos diferentes, pontos de vista diferentes. Então, se você olha o vocábulo a morfologicamente, você atribui a ele artigo. Se você olha o vocábulo a sintaticamente, você atribui a ele adjunto adnominal. Beleza, pessoal? Então foquem nessa ideia de que sintaxe pressupõe organização. Imaginem uma mesa, eu tenho uma caneta sobre a mesa. Eu posso dizer, nossa, minha mesa está uma zona. Não, eu tenho um elemento só. Para que eu possa organizar a minha mesa, é necessário que eu tenha mais elementos. Então, entendam isso de uma vez por todas, beleza? Então, essa é a introdução à sintaxe. As minúcias, ou seja, como que eu vou agora saber se o verbo ele é transitivo direto, indireto, intransitivo, elas serão dadas em aulas separadas que exigem um nível maior de detalhamento.
Mas você pode até construir aí um mapa mental, uma árvore, para que você possa se basilar e conseguir organizar o seu estudo de língua portuguesa, beleza? 3 áreas principais: fonética, morfologia e sintaxe. A sintaxe trabalha com organização, os termos, quando eles estão unidos, se relacionando com outros, tá? E a depender dessa relação, eles terão classificação A ou B. Beleza, pessoal? Esse é o videozinho de introdução à sintaxe. Grande abraço, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Vai vir muito vídeo essa semana.